Olá, amigos. Vamos para a nossa primeira aula da disciplina de Química Básica. E eu vou começar pelo introduzindo o conteúdo pelo que é um átomo, né? Se a gente não conhecer o átomo, a gente não consegue andar na nossa disciplina. Então é um conceito bem básico, às vezes vocês já estudaram lá no ensino médio, e aqui a gente vai estar revisando algumas coisas, tá bom? Vamos lá. O átomo. Tudo é formado por átomos, que podem se ligar formando então moléculas. Então, normalmente os átomos não são encontrados isolados na natureza. Por exemplo, se você quiser um átomo de alumínio, você não vai encontrar alumínio puro, vai encontrar ele na bauxita, que é junto com outros minerais. Se você quer encontrar ferro no solo, não vai encontrar os ferros puros, vai encontrar ligado a outros materiais. Normalmente, os elementos químicos se encontram ligados na natureza, bem, formando moléculas. Dificilmente eles vão ser encontrados isolados na natureza. O átomo é formado por três partes básicas: elétrons, prótons e nêutrons. Isso acho que vocês já conhecem. Então, olhando aqui a imagem do átomo, nós temos o que? Nós temos no núcleo do átomo prótons e nêutrons, e ao redor do núcleo do átomo nós temos elétrons girando. Lembrando que essa parte central é chamada de núcleo e a parte de fora é chamada de eletrosfera, camada dos elétrons. Lembrando, recordando, os elétrons têm carga negativa, os prótons têm carga positiva e os nêutrons não possuem carga. Os nêutrons ajudam a estabilizar a estrutura do átomo. Porque imagina só, se não tivesse os nêutrons, os elétrons seriam atraídos pelos prótons e assim vice-versa, por causa das cargas opostas. Mas o nêutron ajuda a estabilizar essa estrutura do átomo. Essa é uma imagem bem real de um átomo. Não é? Aqui a imagem está no tamanho de 1 Angstrom, que equivale a 100 picômetro, que equivale a 0,0000 e vários zeros, 1 metro. Quer dizer que é minúsculo, é invisível, tá bom? E nesse átomo nós podemos ver essa parte que parece uma nuvem por fora, que é a eletrosfera, porque a eletrosfera é formada por elétrons e por espaços vazios, tá bom? Os elétrons são muito pequenos, o tamanho dele é insignificante, o peso dele é quase nada. E o núcleo é a parte significativa do átomo em relação à massa, tá bom? Continuando nosso conteúdo, então nós podemos dizer que o que realmente tem peso, a química não gosta muito de utilizar essa, essa palavra peso, gosta de usar matéria. O que realmente tem matéria e massa no átomo é o núcleo do átomo. Por isso, quando eu quero calcular a massa do átomo, que é a massa atômica, eu utilizo essa fórmula. Como que eu calculo a massa atômica de um átomo? Basta somar prótons mais nêutrons. Aqui está representado pela letra Z, porque o número atômico, que é a letra Z, é igual ao número de prótons. Por isso que eu posso utilizar tanto P aqui, nesse lugar do Z, quanto a letra Z. A letra Z representa número atômico, que é igual ao número de prótons, mais nêutrons. Prótons mais nêutrons é igual ao A, que é a massa, tá bom? É a representação da massa atômica. Quando eu olho na tabela periódica, em toda a tabela periódica, o número que se encontra em cima do elemento químico é o número atômico. O número atômico é como se fosse a identidade do elemento químico. Não existe outro elemento químico com o número 2. Todo elemento químico 2 é o hélio, que é o exemplo nosso aqui. No meio vem o símbolo químico, em cima do número atômico, no meio vem um símbolo químico, bem numa letra maior, né? Uma informação que destaca mais, que é a informação do nome do elemento químico. Lembrando que o nome do elemento químico ou é com uma única letra ou com duas letras, mas se for com duas letras, a segunda é minúscula, tá bom? Porque imagina só se eu colocasse gás hélio com H só, ficaria hidrogênio, não seria mais o hélio, tá bom? Como já tem o hidrogênio com H, o hélio é He, tá bom? E embaixo, na tabela periódica, pode ser à esquerda, pode ser à direita, pode ser centralizado, depende da tabela que você está utilizando, é a massa atômica. Então, sempre acima do símbolo do elemento químico vai vir o número atômico e sempre embaixo do símbolo do elemento químico vai vir a massa, tá bom? Mas se eu tirar essa informação da tabela periódica e quiser digitar no Word ou qualquer outro aplicativo, se eu quiser escrever numa folha, aí muda-se a regra, porque existe uma orientação internacional para que quando eu vou escrever o elemento químico, o número atômico que estava em cima lá na tabela periódica, olha, estava em cima, ele passa agora para baixo. Então, quando eu vou representar um elemento químico
fora da tabela periódica, o número atômico que estava em cima, ele vai ficar embaixo. E a massa que estava embaixo vai ficar em cima. Isso fora da tabela periódica. Então, tome cuidado. Se cair numa prova, tiver um elemento químico representado, eu vou mostrar um outro slide que tem um elemento químico representado. Olha, por exemplo, tem dois elementos químicos aqui. Nós temos o sódio e nós temos o cloro. Quando eu represento elemento químico fora da tabela periódica, o número de baixo não é a massa mais. O número de baixo passa a ser o número atômico. E a massa fica em cima. Então, em cima aqui, ó, nós temos o sódio com 23 de massa e 11 de número atômico. O cloro com 17 de número atômico e 35,5 de massa, tá bom? Então, quando eu vou transcrever, tirar da tabela periódica, vale destacar o seguinte: olhando a tabela periódica, o número atômico está em cima. Quando eu tiro da tabela periódica, o número atômico fica embaixo. Na prova que vocês vão encontrar, nas atividades, vai estar sempre o número atômico embaixo, porque está fora da tabela periódica, a não ser que seja recortado um quadradinho, como está aqui, representando um quadradinho da tabela periódica. Aí tem que estar a legenda na tabela periódica, tá bom? Para calcular a massa, como a gente já viu anteriormente, eu faço o quê? Somo prótons mais nêutrons. Por quê? Porque o núcleo do átomo é o que realmente tem peso. Então, se eu quero saber o peso do átomo, basta somar o núcleo dele, porque a eletrosfera não pesa praticamente nada. É insignificante o peso da eletrosfera, porque o elétron é muito pequeno em comparação com o próton e o nêutron. Então, se eu quiser saber a massa de um átomo, eu tenho que saber o peso do seu núcleo. Então, por isso que eu faço assim, a massa, que é representada pela letra A, é igual a prótons mais nêutrons. Ou também eu posso colocar massa é igual a número atômico mais nêutrons. Mas por que às vezes eu utilizo P e às vezes eu utilizo Z? É o seguinte, se o átomo estiver no estado fundamental, como está escrito aqui, o que é o estado fundamental? É o átomo sem carga. A matéria que a gente vai ver lá para frente, ligações químicas. O átomo sem carga, ele tem a quantidade de prótons, ou melhor, ele tem a quantidade, o número atômico igual à quantidade de prótons. Então, vamos voltar lá no gás hélio. Se o gás hélio tem 2 de número atômico, quantos prótons ele tem se ele estiver no estado fundamental? Tem 2 prótons. O sódio, olha o sódio e o cloro. O sódio tem 11 de número atômico. Quantos prótons ele tem se ele estiver no estado fundamental? Tem 11 prótons. E o cloro, que tem 17 de número atômico, qual que é a quantidade de prótons do cloro no estado fundamental? 17 prótons. Então, no estado fundamental, número atômico é igual à quantidade de prótons e também é igual à quantidade de elétrons. Por que a gente fala estado fundamental? O estado fundamental é o átomo sem carga. Por que ele está sem carga? Porque, pensa bem, vamos pegar o exemplo de novo do sódio. Se o sódio tem 11 de número atômico, está no estado fundamental, ele tem 11 de prótons. Se ele está no estado fundamental, ele vai ter 11 de prótons e também 11 de elétrons. Se os prótons são cargas positivas e os elétrons são cargas negativas, se eu pegar e fazer uns cálculos simples, 11 positivo com 11 negativo dá quanto? Dá zero, quer dizer que zero não tem carga. E o cloro é a mesma coisa, se eu tiver 17 prótons, 17 elétrons, 17 positivo, 17 negativo dá zero, o cloro está em estado fundamental, está sem carga. Tudo bem, pessoal? Olha aqui uma resolução de um exercício bem simples da Universidade do Ceará e da Unifor do Ceará, de Fortaleza. Olha para você ver. Aqui era para encontrar quais elementos têm 6 nêutrons. Aqui tem 3 tipos de boro e 3 tipos de carbono. Tem um boro 9, boro 10, boro 11, o carbono 10, 12 e 14. Como é que foi feito o cálculo aqui? Aí é o seguinte, lembra da fórmula? Massa é igual ao número atômico mais nêutrons. Mas se eu quero saber a quantidade de nêutrons, eu mudo a posição da minha incógnita. Aí fica nêutrons é igual a massa menos número atômico. É só pegar o número maior de cima e subtrair pelo número menor de baixo. Ou melhor, subtrair a massa do número atômico. Então, você vê, qual que tem 6 de nêutrons? Aqui a resposta está a letra B. Por quê? Porque o boro tem 6 de nêutrons. Por quê? Porque se eu pegar 11 menos 5 dá 6. E do carbono 12, se eu pegar 12 menos 6, também dá 6. E o primeiro boro tem 6? Não. 9 menos 5 dá 4. E o próximo boro? 10 menos 5 dá 5. Então, nenhum dos dois boros, dos dois primeiros boros, tem 6 de nêutrons.
Lembrando que para calcular o nêutron, basta subtrair da massa o número atômico. Massa menos número atômico. Tá bom, pessoal? Um assunto bem básico, eu acho que vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês esse assunto. Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Olá, amigos, vamos para a nossa aula sobre tabela periódica, tá bom? Nossa aula do curso de Química Básica. Por que a tabela periódica tem esse formato tão incomum? Parece até um formato estranho, para alguns pode parecer estranho, para outros parece uma coisa mais difícil de compreender. Nós vamos estudar como os elementos estão organizados na tabela periódica. Essa tabela periódica que está nessa imagem é a tabela periódica mais atualizada da IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. É a instituição que toma conta da química no mundo todo. Essa tabela que vocês estão vendo é a mais atual, apesar que a mais utilizada é uma outra que a gente vai ver logo à frente, uma mais colorida, com o nome das famílias, é a mais utilizada, mas a tabela oficial hoje é essa tabela que a gente está vendo aqui nesse slide. A tabela periódica ela é organizada em colunas e linhas, tá bom? Nós temos 18 colunas, também chamadas de famílias ou grupos, tá bom? E nós temos 7 períodos, que correspondem às linhas da tabela periódica, tá bom? Aí embaixo, você pode ver que embaixo, mas professor, tem mais 2 linhas embaixo. Não, essas 2 linhas embaixo, na verdade, elas estão nesse quadradinho. É como se fosse é como se eu conseguisse colocar todas essas 2 fitas nesses 2 quadradinhos num formato 3D. Imagina que aqui eu estou num plano e eu consiga puxar desse quadradinho aqui essa fita toda e desse quadradinho de baixo essa outra fita toda, porque esses elementos que estão aqui embaixo, que são chamados elementos de transição externa, eles na verdade estão aqui inseridos nesses 2 quadradinhos, por isso que eles são colocados embaixo para a gente poder enxergá-los, tá bom? É como se todos esses elementos estivessem todos os elementos aqui de 57 até 71 estivessem inseridos nesse quadradinho e os elementos de 89 até o 103 inseridos no quadradinho de baixo. Então esses 2 estão fora, mas não é que eles estão fora da tabela periódica. Eles estão porque não dá para enxergá-los aqui dentro dos quadradinhos. Então eles são colocados aqui embaixo para facilitar a nossa visualização. Na verdade, para facilitar não, seria impossível enxergá-los se todos eles estivessem nesse quadradinho aqui da tabela periódica. Então nós temos 7 linhas, 18 colunas. As colunas também são chamadas de famílias ou grupos e as linhas são chamadas de períodos. Nós temos 7 períodos e 18 colunas, tá bom, pessoal? Vamos lá. Aqui é o seguinte, nós temos hoje, eu mostrei para vocês a classificação anterior, e aqui uma classificação mais moderna, não? Da tabela periódica. Eu deixei em destaque os ametais, porque é o seguinte, nessa tabela periódica, ela está dividida em metais, não metais e semimetais, mas hoje a gente organiza a tabela periódica da maneira mais correta de organizar a tabela periódica hoje é em hidrogênio, metais e ametais e gases nobres. O que seriam esses ametais? É o que na tabela antiga, como essa que a gente está vendo toda colorida, chamávamos de semimetais e não metais. Hoje, os semimetais e os não metais, que é esse grupo aqui que está em vermelhinho e esse grupo verdinho, esses 2 juntos formam um grupo chamado de ametais. E o amarelo, o roxinho, esses 2 roxinhos e azuis, são os metais. O hidrogênio fica aqui em cima, é o primeiro elemento da tabela periódica, e aqui no canto, na coluninha azul, nós temos os gases nobres, tá bom, pessoal? Vamos continuar assim, olha. Características dos metais. Os metais, normalmente, em condições naturais, temperaturas básicas, exceto o hidrogênio, eles são sólidos. Então vocês estão vendo com um exemplo de alguns metais aqui, o ouro e o cobre, em condições básicas de temperatura e pressão, eles são sólidos. Mas nós temos um metal líquido que é o mercúrio. Os metais, em sua maioria, são brilhantes, eles são bons condutores térmicos e elétricos, são dúcteis, isso quer dizer que eles podem formar fios, tá bom? Tendem a perder elétrons nas transformações químicas, a gente vai ver futuramente as ligações químicas, os metais são aqueles que têm por tendência a perder elétrons, tá bom? E as características dos ametais. Os ametais não são maleáveis, em sua maioria. O que é não ser maleável? Ele não tem a facilidade de se dobrar ele é quebradiço, tá bom? Não são bons condutores de calor e nem de eletricidade. E depois a gente vai ver nas ligações químicas que os ametais tendem a ganhar elétrons nas reações químicas.
Falando novamente dos períodos que a gente falava na tabela periódica, então a tabela periódica tem 7 períodos, mas o que vem a ser esses 7 períodos? Os períodos correspondem aos níveis de energia. O que são níveis de energia? São camadas eletrônicas. Lembrando na aula passada que eu falava do átomo, o átomo ele tem a eletrosfera. A eletrosfera pode ser composta até no máximo 7 camadas eletrônicas, tá bom? Aí vai entrar no diagrama de Pauli que eu não vou discutir aqui agora, tá bom? Que fala das camadas, dos níveis e dos subníveis energéticos. Então, cada período corresponde aos elementos que têm uma certa quantidade de camadas eletrônicas. Por exemplo, todos os elementos químicos que estão na primeira camada, no primeiro período, é porque possui apenas uma camada eletrônica. Então vocês podem ver aqui, se eu voltar para vocês na tabela periódica, vocês vão aqui ver em cima aqui, olha, tem o hidrogênio desse lado e o hélio desse lado. Os dois estão no período 1. Por que os dois estão no período 1? Porque no período 1 são os únicos dois elementos que têm uma única camada eletrônica, tá bom? Uma camada de elétrons. Ah, mas o hélio tem duas bolinhas. Sim, o hélio tem 2 elétrons e o hidrogênio tem um elétron só. Mas os 2 elétrons do hélio estão rodando aqui, estão circulando o núcleo do átomo em apenas um lugar, uma única camada. Então a gente olha as camadas, que são as linhas vermelhas, tá bom? E depois aqui embaixo vai ter linhas vermelhas e cinzas. Então nós temos aqui, ó, no período 1, nós só temos uma única camada, no período 2, 2 camadas, tá vendo? Se eu pegar o hidrogênio, o hélio, uma camada, lítio, carbono, flúor, neônio, todos 2 camadas. Depois no terceiro período, nós temos sódio, o silício, o cloro, o argônio, todos 3 camadas, tá bom? Então nós temos elementos aqui organizados de acordo com a quantidade de elétrons na camada, ou melhor, quantidade de camadas eletrônicas. As camadas eletrônicas são também chamadas de níveis energéticos. Então, se ele tem uma única camada, ele só tem um nível energético. Se ele tem 2 camadas, ele tem 2 níveis energéticos. Se ele tem 3 camadas, ele tem 3 níveis energéticos. Então, todos os átomos, todos os elementos químicos que têm 3 níveis energéticos, 3 camadas de elétrons, eles estão todos no período 3. O que vem a ser o período 3? Voltando lá, aqui embaixo a gente pode mostrar para vocês, mostrar mais acima, fica mais fácil. Aqui em cima vocês vão perceber, olha para você ver, aqui nós temos o período 1, né? O período 2, que é a segunda linha, o período 3, a terceira linha. Então, cada linha corresponde a um período. Os elementos que estão em cada período desse corresponde à quantidade de níveis de energia, ou seja, a quantidade de camadas eletrônicas que ele possui. Por exemplo, todos que estão aqui na linha 1 tem uma camada eletrônica, na linha 2, duas camadas eletrônicas, na linha 3, 3 camadas eletrônicas, na linha 4, 4 camadas eletrônicas, e aí, no máximo, até 7 camadas eletrônicas, que é o frâncio, aqui a linha que começa pelo frâncio, tá bom? Lembrando que essas outras duas linhas que estão aqui embaixo corresponde a esse quadradinho aqui de cima e outro quadradinho de baixo. Deixa eu chamar de lantanídeos e os actinídeos, tá bom? Voltando aqui a nossa tabela periódica, voltando aqui embaixo dos períodos. Então, nós temos os períodos de acordo com a quantidade de níveis energéticos, ou seja, camadas eletrônicas. E as famílias ou grupos? As famílias ou grupos são elementos que têm propriedades semelhantes. O que são propriedades? Características semelhantes. É igual na nossa vida pessoal. Todos que pertencem a uma família têm características semelhantes. Às vezes características de gênero, a questão de personalidade, às vezes é a cor do cabelo, a cor dos olhos. Todos os membros que pertencem a uma família têm algo em semelhante. Por mais que sejam diversas pessoas de uma família, tem algo em semelhante. E assim também acontece com os elementos químicos. Todos os elementos químicos que pertencem a uma certa família ou grupo é porque eles têm algo em semelhante. Por exemplo, se a gente pegar aqui os alcalinos terrosos, olha, são elementos que estão na primeira coluna. Na segunda coluna nós temos na primeira coluna os alcalinos. Na segunda coluna que é os alcalinos terrosos. Depois nós temos os calcogênios, são todos aqueles que estão na coluna do oxigênio. Depois nós temos os halogênios, que estão na coluna do flúor. Depois nós temos os gases nobres. Então todos que estão numa mesma coluna, ele tem características semelhantes, tá bom? A gente vai ver futuramente cada uma das características desses elementos. E aqui embaixo nós temos, como eu falei para vocês, a série dos lantanídeos e dos actinídeos. Lembrando que esses dois estão dentro desses quadradinhos aqui, tá bom, pessoal? Então as famílias aí no vertical, tá bom? Que são as colunas, são elementos que têm propriedades semelhantes, tá bom? Então nós temos elementos com propriedades semelhantes.
E nós temos também o grupo dos gases nobres. A gente voltar aqui, a gente vai ver que o gás nobre está aqui, na coluna 18, também chamado de família 8A. Os gases nobres são elementos que têm a baixa reatividade. Por que eles são pouco reativos? Porque eles já possuem 8 elétrons na última camada ou possuem 2 elétrons na última camada. Existe uma regra, a gente vai ver futuramente, chamada regra do octeto, que os elementos que possuem 2 elétrons na última camada ou 8 são elementos estáveis. Os gases nobres são elementos estáveis. Eles têm esse nome, gases nobres, porque são difíceis de ser encontrados na natureza, têm pouca quantidade. São elementos que não reagem muito, vocês conseguem achá-los isoladamente na natureza. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que os elementos químicos, os átomos, nós não conseguimos encontrá-los isolados na natureza. Normalmente eles estão unidos em moléculas, mas os gases nobres é passível de ser encontrado isolado por conta da sua baixa reatividade. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Olá, amigos, vamos começar mais uma aula de Química Básica. Vamos falar agora das propriedades da matéria, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, vamos definir o que é matéria. É tudo que existe, que possui massa e volume. Então, tudo que existe, possui massa e volume é matéria. Pode ser um pedaço de ferro, um pedaço de vidro, tá bom? Um pedaço da matéria é chamado de corpo. Por exemplo, um pedaço da madeira. Se a madeira é matéria, um pedaço da madeira é chamado de corpo, tudo bem? Quando eu dou uma utilidade humana a um corpo, o corpo passa a ser um objeto. Então, o que vem a ser um objeto? Um corpo ao qual foi dada uma utilidade. Então, eu tenho a madeira, que é a matéria, eu tenho um pedaço da madeira, que é um corpo, e eu tenho uma cadeira, que é um objeto, que foi formado a partir do corpo. Então, quando o corpo passou a ter uma utilidade, passou a se chamar objeto. Cada material, cada matéria, ela tem as suas características próprias, ou características que às vezes são semelhantes a outros materiais, ou características que são próprias daquela matéria. Então, a gente vai falar das propriedades da matéria, as características da matéria. Essas características da matéria podem ser classificadas em dois grupos: propriedades gerais da matéria ou propriedades específicas da matéria. As propriedades gerais da matéria são várias, a gente vai estudar essas daqui: impenetrabilidade, elasticidade, indestrutibilidade, massa, extensão e inércia. Impenetrabilidade é a propriedade que os corpos têm de não ocupar o mesmo lugar num espaço ao mesmo tempo. Isso quer dizer o quê? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Eles são impenetráveis, né? Nós sabemos que a matéria é formada por átomos, então um átomo ocupa um espaço e dois átomos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então a matéria, duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, tudo bem? Extensão é a característica que a matéria tem de ter um espaço, de ocupar um espaço. Então, e esse espaço a gente chama de volume. Toda matéria tem a sua extensão, toda matéria ocupa um espaço. Massa, ela corresponde à quantidade de matéria. Tem corpos que têm mais massa e tem corpos que têm menos massa. Essa quantidade de massa normalmente é medida através de uma balança, de algum medidor que ela está relacionado ao peso do corpo. A inércia é a tendência, é a propriedade que todo corpo tem de ficar parado ou em movimento constante. Esse movimento constante não acontece no planeta Terra, porque no planeta Terra tudo que está em movimento sofre a força da gravidade, as forças da natureza, o atrito. Mas se a gente for pensar no espaço, um corpo que está em movimento no espaço ele vai permanecer em movimento retilíneo sempre. Então, todo corpo tem por tendência ou ficar parado ou em movimento retilíneo. Tudo bem, pessoal? Elasticidade é a propriedade que o corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força a que estava submetido. Por exemplo, uma cama elástica. Você submete a uma força, ela muda seu formato, você cessa a força, ela volta ao estado inicial. Indestrutibilidade. Nada pode ser destruído. Ou ele se transforma em outra coisa, como vem dizer aqui Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nada é destruído, ele é apenas transformado. A propriedade não pode ser destruída, apenas transformada. Propriedades específicas da matéria. Por que fala específicas? Porque essas propriedades são as propriedades que diferenciam um material de outro.
Nós temos as propriedades organolépticas, as propriedades químicas e as propriedades físicas. As propriedades organolépticas estão relacionadas aos órgãos de sentido, que é a cor, o sabor, o brilho, o odor, tá bom? A textura, tudo que podemos perceber pelos nossos órgãos de sentido. As propriedades químicas são aquelas que caracterizam quimicamente as substâncias. Por exemplo, a combustão, a capacidade dela se queimar, a hidrólise, a capacidade de ser quebrada pela água, a reatividade das substâncias. Propriedades físicas são as propriedades que caracterizam fisicamente as substâncias em si. Por exemplo, a densidade, que é a relação entre massa e volume, o ponto de fusão, que é a temperatura que uma matéria, que um corpo, ele passa do estado sólido para o estado líquido, o ponto de ebulição, que é o ponto exato onde que uma substância, um composto que seja líquido passa a ser vapor, a solidificação e a condensação. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula. Olá amigos, vamos para mais uma aula de Química, agora sobre densidade. Bom, aqui tem duas imagens e a pergunta em cima: o que pesa mais, 1 kg de algodão ou 1 kg de ferro? Na verdade, os dois têm o mesmo peso. A diferença está no volume que os dois ocupam. Enquanto o algodão ocupa um grande volume em 1 kg, o ferro ocupa um pequeno volume em 1 kg. Por que isso acontece? Isso acontece porque o chumbo e o ferro, no caso os metais, eles são mais densos do que o algodão. Por isso 1 kg de algodão terá um volume bem maior do que 1 kg de ferro ou de chumbo. Bom? A densidade é uma propriedade específica. Ela permite, então, identificar as condições de cada material, em relação à pressão, à temperatura e às características do material. Por exemplo, nós temos aqui a acetona. A densidade da acetona é 0,78 gramas por centímetro cúbico, enquanto da água é 1 grama por centímetro cúbico. O ferro tem 7,87 gramas por centímetro cúbico e o chumbo, que é mais denso, tem 11,3 gramas por centímetro cúbico. A densidade relaciona a massa de um corpo com o volume que ele ocupa. Lembrando que massa é a quantidade de matéria, a gente já viu isso em outra aula, e o volume é o espaço que o corpo ocupa. Para fazer o cálculo da densidade, usamos essa fórmula bem simples: massa dividido pelo volume. Então, a densidade é igual a massa dividida pelo volume. Por exemplo, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade de medida da massa padrão é quilograma por metro cúbico, mas é muito comum também usarmos gramas por centímetro cúbico. Por exemplo, o chumbo ele tem a densidade que a gente já viu de 11,3 gramas por centímetro cúbico, enquanto a água possui uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico e o óleo possui uma densidade de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Por isso que se eu misturar chumbo com água e óleo, o óleo vai ficar sobre a água, porque ele é menos denso que a água, e o chumbo vai ficar no fundo do recipiente, porque ele é mais denso do que a água e o óleo. Tudo bem? Um exercício bem simples aqui, olha. Qual seria a densidade de um corpo com 6 kg de massa e volume de 0,5 litros? É facinho, é só você pegar 6 dividido por 0,5 dá 12. 12 o quê? 12 quilos por litro seria a densidade. Essa aula teve por base a professora Shirley Correia. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Olá amigos, vamos para mais uma aula da nossa disciplina de Química, falando sobre equipamentos utilizados em laboratório. É claro que não vamos falar de todos os equipamentos existentes, porque são muitos equipamentos. Vamos falar dos principais que são mais utilizados no laboratório de Química, que pode ser que vocês encontrem no dia a dia de vocês, no exercício da profissão de vocês. Tá bom? Mas por que nós utilizamos diferentes equipamentos no laboratório? Porque cada equipamento tem a sua função. Então, como um meio de segurança, nós temos que saber a função daquele equipamento para utilizá-lo de maneira mais correta, tá bom? Começando aí pelo tubo de ensaio. O tubo de ensaio é um equipamento muito utilizado mais no laboratório de biologia, mas também em química é muito utilizado para reações em pequena escala, tá bom? Eles podem ser aquecidos nesse bico de Bunsen, que é uma chama, normalmente ligada a um gás, né? A uma estrutura de gás, é uma chama incandescente que pode ser utilizada para queima. Então, tem várias utilidades para o bico de Bunsen, mas, por exemplo, poderia fazer uma reação química em pequena escala dentro de um tubo de ensaio. Tomar cuidado ao aquecer o tubo de ensaio, porque se ao aquecer o tubo de ensaio tem que fazer movimentos circulares sobre o bico de Bunsen, porque senão corremos o risco de romper o vidro do tubo de ensaio.
O segundo equipamento é o becker ou copo de Becker, que ele é muito utilizado. Nas minhas aulas de química é o equipamento que eu mais utilizo, né? É uma vidraria que eu utilizo em maior quantidade, porque ela tem inúmeras funções. Por exemplo, serve para reações químicas, dissolução de solução, reação de solubilidade, precipitação. Então tem várias utilidades e pode ser aquecida sob uma chapa de aquecimento, tá bom? Outro recipiente muito utilizado, o Erlenmeyer. O Erlenmeyer, ele é um equipamento que pode ser utilizado assim como o Becker que a gente viu anteriormente. A diferença do Erlenmeyer para o Becker é que ele tem uma boca mais estreitada, um gargalo. Por quê? Porque evita respingos em caso de reações que possam ter aí, que podem eliminar alguma substância. Que pode correr uma corrosão, uma queima, então ele evita esse respingo, porque ele tem o bico afunilado, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos para agora o nosso próximo equipamento. Vamos lá, balão de fundo chato e balão de fundo redondo. São dois balões que são utilizados. Percebe-se que o balão de fundo redondo ele é utilizado com uma base para poder mantê-lo em pé, né? Porque senão ele cai. E o de fundo chato ele consegue ficar parado sobre uma mesa, por exemplo, uma bancada. O balão de fundo chato, como o balão também de fundo redondo, eles podem ser utilizados para reações químicas, que podem desprender gases, que podem ser eliminar gases, né? Que são voláteis. No caso, eles são tampados, né? Evitando assim que a reação tenha perca de gases, tá bom? Um outro equipamento bem básico aqui é uma balança semi-analítica, tá bom? Essa balança semi-analítica, ela pode ser utilizada para medições diversas aí, né? De componentes de massa sólidos ou líquidos não voláteis, tá bom? Ela mede uma precisão bem baixa de gramas, miligramas, microgramas, então ela permite várias análises de peso em estudo da massa, tá bom? E abaixo eu tenho a balança analítica, que é diferente da balança semi-analítica, porque a balança analítica ela tem essa cápsula, essa estrutura que deixa fechado o que está sendo pesado, o que está sendo calculado a massa no interior do recipiente. Qual que é a vantagem dessa cápsula que fecha esse ambiente? Ele impede que tenha uma perturbação externa. Por exemplo, dependendo de uma estrutura que for fazer uma medição, se for muito pequena, o vento pode alterar a medição, né? Então, estando numa cápsula fechada, a medição é mais precisa do que a semi-analítica. Almofariz ou grau com pistilo e vidro de relógio. Almofariz e pistilo é utilizado para trituração. Parece aquela estrutura que a gente tem na cozinha de casa para moer, a gente utiliza para moer coisas da área de culinária. É bem parecido, mas essa é específica de laboratório, ela é feita de porcelana, né? E ela é bem resistente para fazer essa trituração e pulverização de sólidos. E o vidro de relógio, como o próprio nome diz, ele é um pouco inclinado, ele parece meio oval, né? É porque ela permite a gente colocar sobre ele algumas estruturas pequenas, né? Só que ele não pode ser aquecido diretamente aí numa chama. O balão volumétrico, como o próprio nome diz, ele parece um balão mesmo, né, de cabeça para baixo. Ele tem um medidor de volume. Esse balão, por exemplo, de 100 ml, ele tem uma marquinha que é exatamente os 100 ml, para você fazer misturas e soluções em laboratórios, tá bom? Agora eu tenho a bureta. A bureta também é um aparelho utilizado em análise volumétrica, por exemplo, titulações. Uma bureta é um instrumento de medição e transferência rigorosa de volumes de líquidos, né? Eu quero fazer uma transferência de um volume específico de um recipiente para outro, eu posso utilizar uma bureta. A proveta graduada, ela é muito utilizada. Como a gente pode perceber, ela tem graduações, quer dizer, ela tem divisões em ml, tá bom? Ela serve para medir e transferir volumes variáveis de líquidos. Não pode ser aquecida porque o seu vidro não é resistente ao calor, tá bom? Pipeta graduada e volumétrica. Então tem duas pipetas. A pipeta é como se fosse um pinga-gotas, tá bom? E aquela que é graduada, ela tem várias graduações que você percebe nessa imagem. Ela tem muita graduação em volumes bem pequenos. Já a pipeta volumétrica, ela não tem graduação, ela tem uma única marcação de um volume único, fixo. E a pera ou pipetador é a estrutura que é utilizada para você poder sugar e eliminar os líquidos que estão dentro da pipeta, tá bom? Condensador. Aqui tem uma imagem, na verdade não é real, né, do condensador. É uma estrutura bem simples, né, mas que é muito útil, porque ela é utilizada no processo de destilação, tá bom? A piceta ela tem por utilidade
o seguinte, normalmente ela é utilizada para limpar recipientes. Quando a gente utiliza o laboratório no final de uma aula, no final de uma atividade que a gente está realizando no laboratório, ela é utilizada normalmente para fazer essa higienização de outros instrumentos. O funil e papel de filtro. O funil é um funil simples, igual ao semelhante que a gente utiliza na nossa casa. A diferença é que ele é de vidro, e ele pode ser utilizado com esse papel de filtro, que pode fazer aí uma filtragem ainda mais em pequena graduação de algum composto, por exemplo, separação de líquido e sólido. O Kitasato, esse instrumento tem esse nome estranho, ele é utilizado para fazer uma filtração a vácuo. Vocês percebem que do lado aqui tem um tubo que é ligado é como se fosse um Eleymer com tubo. Aí você tira toda o gás que existe aqui dentro e deixa a vácuo e força a passagem do substância que está sobre o filtro, forçando a filtração a vácuo, tá bom? E aí nós temos também em cima um funil de Buchner, tá bom? Esse funil de Buchner, ele é utilizado aí junto com o Kitasato para filtração a vácuo. E o último equipamento que a gente vai ver aqui é o agitador misturador eletromagnético, ou melhor, misturador magnético. Ele normalmente é utilizado com um peixinho, que é uma estrutura de ímã, que eu não coloquei na imagem aqui, mas é utilizado normalmente junto, uma barra magnética com um ímã, que permite a mistura de substâncias. Ele é muito interessante, bem legal, muito utilizado nos laboratórios. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Olá, amigos, vamos para mais uma aula de Química. E agora nós vamos trabalhar sobre unidade de medida e conversão, tá bom? Primeiramente trabalhando com massa e volume. O que vem a ser a massa? A massa é a quantidade de matéria contida em um corpo. Lembrando que o corpo é um pedaço da matéria e esse corpo pode ter muita matéria com muita massa ou pode ter pouca matéria com pouca massa. Então, essa quantidade de matéria determina o que realmente é a massa. Normalmente utilizamos instrumentos para medir a massa, como por exemplo a balança, tá bom? Que é a mais conhecida de todas. A unidade padrão de medida da massa é o quilograma. Pelo Sistema Internacional de Medidas, o quilograma é a unidade padrão de medida da massa. Algumas curiosidades sobre a massa. Até 2019, o quilo tinha como referência internacional um pedaço de platina irídio armazenado em Paris desde 1889. Então, pessoal, quando se falava em 1 quilo, é claro que você sabe hoje que 1 quilo você coloca numa balança e faz a medição de 1000 gramas, dá 1 quilo. Mas o padrão do quilo internacional era uma peça de irídio, um pedaço, um instrumento, e ele era utilizado como padrão mundial do quilo. E o que aconteceu? Com o tempo, esse pedaço de metal ele foi sofrendo corrosão com o tempo. E ele deixou de ter a medida de 1 quilo exato. Ele perdeu uma pequena porcentagem do seu peso. Então, com isso, foi necessário o quê? Mudar o referencial mundial da medida do quilo. Então, hoje se utiliza o Kimball, ou Watt, que calcula a massa através de um campo eletromagnético. Então, um exemplo hoje, nós podemos utilizar essa balança de precisão, que é a balança mais precisa que nós temos hoje. Então, hoje nós não temos mais o referencial que é o pedaço de platina que ficava lá em Paris. Hoje não, nós temos instrumentos de alta tecnologia como o Kimball, que mede aí o quilo de maneira exata, tá bom? Essa é só uma curiosidade. Vamos lá agora para o volume. O volume de um corpo é a extensão que o corpo ocupa, tá bom? O espaço que ele ocupa. A fórmula simplificada para o cálculo do volume é o que? O volume é igual ao comprimento vezes a altura e vezes a largura. Aqui eu tenho mostrando para vocês o cálculo do volume da pirâmide, do cone, do cilindro, do prisma, do cubo e da esfera. As coisas que vocês já estudaram no ensino médio, tudo bem? Volume, então, a unidade de medida do volume internacional é um metro cúbico. Então, o metro cúbico é a medida internacional padrão de medição do volume. Então, o volume é medido de maneira internacional através do metro cúbico. Em nosso cotidiano, nos laboratórios, podemos utilizar o litro. Vale destacar que a representação do litro é o L maiúsculo. E as suas subunidades, que é o ml, o mililitro, ou microlitro e assim por diante. Vários instrumentos servem para medir o volume em um laboratório, por exemplo, o balão volumétrico, a pipeta, a bureta, a proveta. Eu vou gravar uma nova aula que vou falar um pouco de cada um desses instrumentos, tudo bem? A conversão
de algumas unidades de medida, como massa e volume. Para fazer essas conversões, nós temos, por exemplo, aqui, olha, 1 kg equivale a 1000 gramas, ou a 10 elevado a 6 miligrama. 1 grama equivale a 1000 miligramas, ou a 0,001 kg. 1 tonelada equivale a 1000 quilos, ou 10 elevado a 6 gramas. Através dessa base de cálculo, você pode calcular o quilo, a grama, o miligrama de qualquer coisa. Basta você utilizar uma regra de 3 simples, tudo bem? Para calcular o volume, nós podemos utilizar por base essa definição. 1 litro, ou 1 decímetro cúbico, equivale a 1000 ml, ou mililitros, ou centímetros cúbicos. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, através dessas definições, nós podemos o quê? Nós podemos calcular volumes e massas através utilizando uma simples regra de 3, tá bom, pessoal? Aqui nós podemos ver um exemplo de regra de 3 para calcular o volume. Por exemplo, olha, se eu tiver 1 metro cúbico, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E se eu tiver um espaço com 42 metros cúbicos, quantos litros equivale? É bem simples. Você pega 42 e multiplica por 1000, dá 42 mil litros. Então quer dizer que 42 metros cúbicos equivale a 42 mil litros. Um outro exemplo aqui, temos embaixo 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Quanto que equivale a 14 metros cúbicos? É só multiplicar 14 vezes 1000, 14 mil litros. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Olá, amigos. Vamos continuar nossos estudos sobre unidades de medidas e conversões. Agora, temperatura e pressão. A temperatura, ela é a relação da capacidade que um corpo tem de transmitir ou de receber calor. Ela está diretamente relacionada ao grau de agitação das suas partículas. Isso quer dizer o quê? Quanto mais agitadas as partículas que compõem o corpo, maior será a sua temperatura. Quanto menos agitado, menor a sua temperatura. Então, a temperatura está diretamente relacionada ao grau de agitação de partículas. Para a medição da temperatura, utilizamos um instrumento, em especial o termômetro. Cada termômetro, aqui nós temos 3 exemplos de termômetros, utiliza uma escala. Essa escala é chamada de escala termométrica, tudo bem? Existem 3 formas de se trabalhar com temperatura, ou calculando a temperatura a partir de Fahrenheit, ou de Celsius, ou de Kelvin. Por exemplo, 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit, ou a 273 Kelvin, tudo bem? Aqui tem uma tabela de conversão das medidas termométricas, que você pode utilizar em qualquer momento da sua vida que você necessitar. Por exemplo, se você quiser transformar o graus Kelvin, ou melhor, transformar Kelvin em Celsius, basta subtrair 273. Se você quiser fazer o contrário, transformar o Celsius em Kelvin, aí você soma com 273. Se você quiser transformar o Fahrenheit, o Kelvin em Fahrenheit, você subtrai do Kelvin 273, multiplica por 1,8 e soma com 32. Agora, se você quiser transformar o Fahrenheit em Kelvin, você faz o quê? Pega o Fahrenheit menos 32 vezes 5 sobre 9 mais 273. Se você quiser transformar aí os Celsius em Fahrenheit, você faz o quê? Multiplica o Celsius por 1,8 e soma com 32. E se você quiser transformar o Fahrenheit em Celsius, você pega o graus Fahrenheit, subtrai 32 e divide por 1,8, tudo bem? Pressão. Quando nós falamos de pressão, logo vem à nossa mente alguns instrumentos do nosso dia a dia. Por exemplo, a panela de pressão, o medidor de pressão aí sanguínea também, a pressão sanguínea do nosso corpo, ou aí os pistões que compõem o motor de um equipamento, tudo bem? A pressão é definida pela razão entre a força aplicada sobre o tamanho da superfície de contato, ou seja, força dividido pela área. A pressão atmosférica é medida com um barômetro, inventado pelo italiano Torricelli. Torricelli foi a primeira pessoa que inventou um barômetro. Ele utilizou um instrumento de laboratório e ele conseguiu calcular aí a pressão a nível do mar. E nós sabemos que hoje a pressão a nível do mar, como está no instrumento aqui, mostrando a imagem, é 76 milímetros de mercúrio a nível do mar. Hoje nós temos nas indústrias vários instrumentos que medem pressão, entre eles o manômetro, que serve para medir pressão de fluidos, líquidos ou gases, tudo bem?
A unidade internacional, o Sistema Internacional de Medidas, utiliza a medida Pascal como padrão para a medida da pressão. Pascal ou Newton por metro quadrado. A pressão atmosférica, como eu já falei anteriormente, ao nível do mar, é 101.325 Pascal, ou seja, 1 atm, ou seja, ainda 76 centímetros de mercúrio. Outras unidades usadas, então, para medir a pressão é a atmosfera, o bar, o PSI, que é a medida de polegada por libra por polegada quadrada, tudo bem? Aqui embaixo eu vou mostrar para vocês uma tabela de conversão das unidades de pressão. Por exemplo, olha aqui, olha em cima aqui, ó. 1 atm equivale a 14,6959 PSI, que equivale a quase 1 kg força por centímetro quadrado, que equivale a 1 bar, que equivale a 760 ml de mercúrio, tudo bem? E a 101.325 Pascal. Tá bom? E aqui você pode converter qualquer coisa através dessa tabela. Por exemplo, dá para converter aqui, se eu tiver, por exemplo, eu quero saber quanto que vale 0,98 bar em ATM. Então, 0,98 bar em ATM equivale a 0,96778 de ATM, tudo bem? Se eu tiver 1 bar equivale a quanto de milímetro de mercúrio? 1 bar equivale a 750 milímetros de mercúrio. E assim você pode utilizar essa tabela das diferentes formas que você precisar. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Olá, amigos. Vamos começar nossa aula aí sobre mudanças de estado físico da matéria. É uma matéria tranquila que eu acho que todo mundo vai conseguir acompanhar bem. Vamos lá, pessoal. Então, primeiramente, coloquei essa imagem aqui que mostra as mudanças de estados físicos da matéria. Lembrando que a matéria é tudo que tem massa e volume. Vamos pegar, por exemplo, de matéria aqui, a água. Então, aqui eu tenho a água no formato em gelo, aqui eu tenho a água líquida e aqui eu tenho a água no formato de vapor, tá bom? Na forma de vapor. A água líquida, a água sólida, líquida ou gasosa. Sólida, gelo, líquida, água líquida, comumente utilizamos no dia a dia, e água gasosa aqui no desenho das nuvens, porque a nuvem é um vapor de água, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Conforme vão aumentando a temperatura, olha a seta de aumento da temperatura aqui em cima, vão aumentando a temperatura, olha. O que acontece aqui com os compostos? Ele vai mudando de estado. O que era sólido se transforma em líquido, o que era líquido se transforma em vapor, conforme vai aumentando a temperatura, tá bom? Então, isso daqui, pessoal, a mudança do estado sólido para o líquido, com o aumento da temperatura, é chamado de fusão. A mudança do estado físico da água do estado líquido para o gasoso com o aumento da temperatura é chamada de vaporização. Ok, pessoal? Tudo bem? Agora eu vou pegar aqui embaixo. Conforme também, vou até mudar a cor aqui, ó. Conforme eu diminuo a temperatura... Opa, cor azul. Conforme eu diminuo a temperatura... Deixa eu deixar até mais fininho aqui. Conforme eu diminuo a temperatura, eu também vou mudando os estados físicos. O que era gasoso, diminui a temperatura e se transformou em líquido. Como é que é chamado esse processo? Condensação. A mudança do líquido para o sólido é chamado de solidificação. Então, conforme vou diminuindo a temperatura, vou mudando também os estados físicos, tá bom? Vamos lá de novo, vou retomar na de cima, na aumento da temperatura. O que vem a ser fusão? Fusão é a mudança do estado físico, é a mudança da matéria do estado físico sólido para o estado físico líquido. Ou, melhor, é a mudança da matéria do estado sólido para o estado líquido, tá bom? Isso acontece a partir do aumento da temperatura, até coloquei em vermelho. Vaporização é a passagem do líquido para o gasoso através do aumento da temperatura. Por exemplo, se eu tiver um gelo na minha geladeira lá, ó, e eu tirei a pedrinha de gelo da geladeira. Com o tempo, ele vai derretendo, se transformando em líquido. Então, esse derretimento do gelo é um exemplo de fusão, tá bom? Mas poderia ser outro composto. Aqui eu estou colocando a água para ficar um pouco mais simples. Por exemplo, poderia ser uma barra de ferro. Se tivesse uma barra de ferro aqui e eu esquentasse a barra de ferro com alto calor, a barra de ferro poderia derreter também. Aí ficaria líquido também, seria fusão. Eu estou pegando a água para ficar mais fácil a gente poder entender.
Agora, se eu tiver um copo de água lá em casa lá e deixar esse copo de água lá 1, 2, 3, 4, 5 dias lá, o que vai acontecer? A água vai sumir do copo. Por que vai sumir do copo? Porque vai evaporar. A evaporação é um tipo de vaporização. Ok, pessoal? Agora vamos pegar aqui embaixo. Na mudança de estado físico pela diminuição da temperatura. O que acontece, pessoal? Se eu tenho água no formato de vapor e diminui a temperatura, ela se torna líquido. Quando que isso acontece, professor? Vou falar para vocês, pessoal. Um exemplo disso acontecer na natureza, na chuva. Por exemplo, eu olho para o céu e o céu está todo nublado. O que acontece? Há uma mudança de temperatura nas nuvens. A nuvem que está quente, aquele dia que foi aquele dia muito quente, aquele dia de muito calor, daqui a pouco as nuvens estão subindo quente do chão, com vapor de água quente, e chega lá em cima na atmosfera e encontra uma camada de ar muito fria. Esse contato do vapor frio, que está lá em cima na atmosfera, com o ar quente, o vapor quente de água que está subindo, o contato do frio com o quente faz o quê? Se transforma em nuvem, e da nuvem ela se transforma em líquido na forma de chuva. Então aqui a condensação a gente observa, por exemplo, na chuva, onde as nuvens se derramam na forma de água líquida, tá bom? E a solidificação a gente pode utilizar de novo a geladeira. Se eu pegar um copo de água desse e colocar lá dentro do congelador da minha geladeira ou de um freezer, vai acontecer o quê? Vai virar pedra de gelo. Por quê? Vai diminuir a temperatura e isso vai se solidificar, ok? Tem mais uma observação aqui em cima, olha uma palavra diferente, que é sublimação. Vou até destacar de outra corzinha aqui, um verdinho, sublimação. O que é sublimação? A sublimação é uma coisa mais difícil de acontecer, viu, pessoal? É quando uma matéria que está no estado gasoso, ela passa diretamente para o sólido sem passar pelo líquido. Ou ela passa do sólido diretamente para o gasoso sem passar aqui pelo líquido. Esse processo é chamado sublimação, a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido sem passar pelo líquido. Quando que isso acontece? A gente vai ver daqui a pouco, vou colocar um exemplo para vocês, aquelas pedras de naftalina. É uma pedrinha que o pessoal utiliza, parece até uma balinha de menta, né, de Mentos. O que acontece? O pessoal coloca ele na gaveta para tirar o bolor. Aquela pedrinha ela some com o tempo e ninguém vê ela ficando líquida. Ela passa diretamente do sólido para o gasoso. Ela evapora sem se transformar em líquido. Aquele exemplo é um exemplo mais utilizado para a sublimação, tá bom? Olá pessoal, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a vaporização. A vaporização, como a gente já viu aqui anteriormente, ela é a passagem do líquido para o gasoso. Isso acontece como? Pelo aumento da temperatura. Então, aumentando a temperatura, vamos voltar na água de novo como exemplo. Eu tenho a água líquida. Se aumentar a temperatura, ela se transforma em vapor. Ela transforma no estado gasoso. Tudo bem? Quais são os três tipos de vaporização? Evaporação, ebulição e calefação. Agora eu vou diferenciar os três para vocês, preste atenção. A evaporação é um processo lento. Vou até escrever aqui para vocês, ó. Lento. A letrinha não está muito legal, mas dá para entender, pessoal. Ó. Lento, tá bom? A ebulição é um processo mais rápido. A gente vai ver da velocidade de acontecer isso. Rápido. A letra vai ficando feia, mas dá certo. Vamos lá, pessoal. Bom? Já a calefação é muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Vamos, pessoal. Duração de tempo para escrever aqui, mas tá dando certo. Então, vamos lá. A evaporação é um processo lento, é um processo de vaporização lento. A ebulição é um processo de vaporização rápido. E a calefação é um processo de vaporização muito rápido. Olha aqui quando isso acontece. Por exemplo, se eu deixar a roupa lá estendida no varal, a roupa está molhada e depois de tarde a roupa está seca. Por que isso aconteceu? Porque a água lentamente, que está líquida, foi evaporando pelo calor do sol. Esse processo lento de vaporização é chamado de evaporação. Agora, se eu colocar uma panela de água no fogo,
Um destaque aqui para vocês com a formação de bolhas. É bom lembrar dessas bolhas. Na calefação sempre vai ter bolhas. Se for água, né, pessoal? Se for água, normalmente vai ter bolhas. Tá bom? Se tiver essa formação de bolhas, às vezes também em outros compostos também aparecem as bolhas. Essa formação de bolha, por causa do aquecimento rápido, incentivado pelo aquecimento também, ela é chamada de ebulição. É a passagem do líquido para o gasoso com a formação de bolhas em um processo muito rápido. Agora, a calefação, pessoal, esse processo é muito rápido. É quando você joga, por exemplo, aqui nessa foto, uma gotinha de água sobre uma chapa de ferro muito quente. Uma chapa de ferro muito quente. O que acontece? Essa passagem aqui do líquido para o vapor muito rápido, jogando essa gota de água numa chapa quente de ferro, é chamado de calefação. Qual que é a principal característica da calefação? O processo é muito rápido. Muito rápido. Tá bom, pessoal? É isso aí. Outro processo que eu quero dar um destaque especial para vocês é a sublimação. A sublimação é um processo mais difícil de acontecer. São poucos compostos que realizam aí facilmente a sublimação. A sublimação é a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido sem a passagem pelo líquido, pelo estado líquido. Ela passa diretamente do sólido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. O exemplo mais conhecido aí da sublimação é a pedrinha de naftalina. Eu coloquei uma imagem para vocês. Essa pedrinha de naftalina, ela é colocada às vezes, o pessoal utiliza ela para colocar na gaveta, para tirar a umidade, para tirar o bolor. E ela faz o quê? Ela é sólida e com o tempo ela vai se desgastando e sumindo da gaveta. Se você coloca essa pedrinha na gaveta, ela some. Como é que ela sumiu? Ela não tem como ter sumido, né, pessoal? A gente sabe que nada se perde, tudo se transforma. Então ela passou do estado sólido para o estado de vapor sem passar para o estado líquido. Esse processo é chamado de sublimação, tá bom, pessoal? Ok? Outro conteúdo importante que a gente para a nossa disciplina aqui é ponto de fusão. O que vem a ser ponto de fusão, pessoal? O ponto de fusão é o ponto ao qual é a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Aquela temperatura que faz com que um composto, uma substância, uma matéria, ela passe do estado sólido para o estado líquido, essa temperatura é chamada de ponto de fusão. Por exemplo, 0 graus é o ponto de fusão da água. Isso quer dizer que a 0 graus, a água sólida, no caso do gelo, ela derrete, ficando líquida. O álcool é menos 114 graus. O alumínio, 659 graus. Vocês prestem atenção no seguinte, para o álcool estar sólido e passar para líquido, isso tem que ser uma temperatura bem abaixo de zero. Isso quer dizer que o álcool sólido é difícil de tornar um álcool sólido, porque tem que ser menos de 114 graus negativos. O alumínio, para derreter o alumínio, é preciso de 659 graus. O cloreto de sódio, 800 graus. O cobre, o chumbo, o enxofre, tá vendo? O cobre, como é que é difícil derreter o cobre? 1000 graus. 1083 graus para poder derreter o cobre, para passar do estado sólido para o estado líquido. Essa temperatura, então, é chamada de ponto de fusão, que é a temperatura onde uma coisa sólida se torna líquida. Temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. Ebulição, lembrando aqui, recordando, que ebulição é quando um corpo passa do estado líquido para o estado gasoso, quer dizer, para tornar vapor alguma coisa. Para me tornar água vapor, eu tenho que aquecer ela a 100 graus. Então, 100 graus é o ponto, é a temperatura no qual a água deixa de ser líquida e se torna vapor. O álcool, com 78 graus, o álcool deixa de ser líquido e passa a ser vapor. Agora, o cobre, gente, precisa de 2.595 graus para o cobre deixar de ser líquido para ser cobre em vapor. Essas são altíssimas temperaturas, um alto ponto de ebulição. Olha para você ver. Para poder estudar os pontos de fusão que está aqui e o ponto de ebulição, a ponto de fusão que está aqui e o ponto de ebulição que está aqui, a gente vai estudar um negócio chamado curva de aquecimento. O que vem a ser essa curva de aquecimento? Essa curva de aquecimento é esse gráfico aqui, onde tem um lado a temperatura, do outro lado o tempo. Ao longo do tempo, a temperatura vai aumentando ao longo do tempo e as coisas vão se transformando, a matéria vai se transformando. Por exemplo, vamos pegar o gelo aqui, olha. Olha, o gelo aqui, ó. O gelo está sólido.
Depois de um tempo, o gelo se torna líquido. Vamos pegar água, por exemplo. Sólido, líquido. E depois de um tempo, a água pode se tornar vapor. Uma nuvem. Tá difícil entender essa nuvem, mas tudo bem, vamos lá. Vamos dar uma caprichadinha aqui no gelo. Olha que bonitinho. Eu expliquei para vocês que tipo é que a gente faz essas quadradinhas de gelo. Ó. Olha que bonitinho o gelo. Ó. Então, eu tenho gelo sólido. Eu tenho líquido aqui, a água líquida e a água no estado de vapor. A água que está sólida, para ela se transformar em líquida, é necessário de uma temperatura de fusão. Essa temperatura de quantos graus? Da água é 0 graus. A 0 graus, o que acontece é que a água sólida se torna água líquida. Depois, a 100 graus, o que acontece com a água que está líquida? Ela se torna vapor. Tá bom, pessoal? Esqueci de colocar o Celsius aqui, ó. Se torna vapor. Tudo bem? Então, esse ponto de 0 graus é o que chamamos de temperatura de fusão ou ponto de fusão. E esse 100 graus é a nossa temperatura de ebulição, também chamado de ponto de ebulição. Isso da água, gente. Mas se fosse outro composto, como a gente viu anteriormente, os pontos de fusão e ebulição são diferentes. Cada composto tem um ponto de ebulição e um ponto de fusão diferente do outro. A água é de um jeito, o álcool é de outro, o cobre é de outro. Cada composto que existe, cada elemento que existe, cada matéria que existe, tem um ponto de fusão e ebulição específicos. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Olha aqui um outro exemplo de uma curva de aquecimento, que é esse gráfico aqui, olha para você ver. Aqui tem um ponto de fusão, que é representado pela letra PF. Aqui, ó, você vê. Então, quer dizer que nessa temperatura 1, entre a temperatura 1 e a temperatura 2, nesse espaço aqui aconteceu o quê? Aconteceu a fusão. Isso quer dizer, o que estava ali sólido se tornou líquido. A partir desse ponto. Começou aqui e terminou aqui. Quanto tempo durou? Aí eu tenho que ver essa medição aqui, se é minutos, se é segundos. Então, tem que ver esse espaço de tempo, se é minutos, se é segundo. Então, esse espaço aqui é o ponto de fusão e esse espaço aqui em cima é o ponto de ebulição. Daqui para cá, aqui era líquido, se tornou vapor, líquido e aqui virou vapor. Aqui era sólido, opa, deixa eu pegar a borrachinha aqui, sólido, tá bom? Deixa eu pegar a borracha aqui para apagar isso aqui, tá bom? Aí, apaga a borracha. Então, é sólido e aqui se transformou em líquido, tá bom? Líquido, um L bem grandão, tá bom? Curva de aquecimento. Olha aqui, agora uma observação, gente. Olha, por exemplo, vamos pegar o exemplo da água pura. Água bem purinha aqui, olha. A água pura, quando estava 20 graus negativos, ela estava gelo. Quando ela chegou a 0 graus, a água que era pura, ela começou a se transformar. Por isso que está SL, quer dizer o quê? Aqui ela estava sólida e aqui ela está sólida e líquida. Quer dizer que ela está no meio termo ali. Está um pouco sólida, um pouco líquida, está meio derretendo. Quando ela chega acima de 0 graus, ela está totalmente líquida. A água está totalmente líquida aqui nesse espaço. Então, daqui, olha, de 0 grau a 100 graus, ela está líquida. Quando ela passa, começa a chegar em 100 graus, o que acontece? Ela vai ficando líquida e gasosa. E depois, acima de 100 graus, a água passa a ser gasosa. Eu quero mostrar uma coisa para vocês muito importante aqui, uma observação. Preste muita atenção. Vou fazer de verde para vocês prestarem atenção aqui. Já, olha, vou pintar com uma corzinha bem fortinha aqui, um verde, olha. Olha aqui que aqui está uma linha reta. E aqui está uma linha reta. Quando numa curva de aquecimento, o ponto de fusão, que está aqui embaixo, ponto de fusão, e o ponto de ebulição, que está aqui em cima, ponto de fusão, ponto de ebulição. Quando o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles estão uma reta aqui, ó, a gente fala que ela está constante. Isso quer dizer o quê? Constante que não muda. Nesse espaço de tempo, não mudou, ficou retinho. Quer dizer o quê? Ela só mudou depois de um tempo. Quer dizer que permaneceu um tempo retinho. Vamos imaginar que isso aqui tivesse uma escala de tempo. Vamos imaginar aqui, olha, a 1 minuto. A 1 minuto aqui, olha, o gelo está sólido. Com 3 minutos, está sólido líquido. Quando chegou aqui a 4 minutos, ele está sólido líquido. E daqui, quando está em 5 minutos, ela está líquida.
Isso quer dizer que conforme vai passando o tempo, porque essa linha de baixo aqui é o tempo, bom, pessoal? Não pode esquecer que esse aqui é o tempo. Esse de baixo aqui é o tempo. Tempo. Conforme vai passando o tempo, vai mudando os compostos, tá bom, pessoal? Vai deixando de ser líquido para sólido, para gasoso e assim sucessivamente. Tá bom? Então, o que acontece? Quando essa retinha aqui, quando aparecer num gráfico desse, eu olhar e tiver uma escadinha certinha, assim, retinha, esses degrauzinhos aqui, ó, quer dizer que a substância é pura. Porque se eu tiver uma mistura, acontece isso daqui. Olha a mistura, presta atenção, aqui é uma mistura. Mistura, olha o que aconteceu na mistura. Não ficou retinho, ficou um degrau, ficou uma rampinha. Não ficou um degrauzinho, ficou uma rampa. Quando a temperatura de fusão e ebulição for uma rampinha no gráfico, isso quer dizer que não é uma substância pura, mas é uma mistura. Por quê? É mistura. Porque quando eu coloco coisas misturadas, as temperaturas elas não são constantes, quer dizer que não são uma retinha. Elas começam a ficar inclinadas esse gráfico aqui. Tá bom, pessoal? Vamos continuar a nossa matéria aqui, olha. Uma outra questão que eu levar em consideração vocês é o seguinte. Sobre a pressão atmosférica. Preste atenção, pressão atmosférica. Quanto mais alto, menor é a quantidade de ar pressionando para baixo. Quer dizer que a quantidade de ar que tem aqui pressionando essa cidade é menor. Agora a cidade está lá na beira da praia, olha o tamanho da coluna de ar pressionando todo mundo para baixo. Então quer dizer o quê? Quanto mais alto, menor a pressão. Quanto mais baixo, maior a pressão. Então a pressão é maior aqui em Santos do que aqui em São Paulo, porque Santos está na beira do mar. Se São Paulo a pressão é menor do que de Santos, se eu fizesse comparação de São Paulo com Camanducaia vai estar aqui em cima. Isso quer dizer que a pressão de Camanducaia vai ser menor ainda do que de São Paulo e muito menor do que de Santos. E por que eu estou falando da pressão? Porque a pressão afeta aí a temperatura de fusão e ebulição. Olha para você ver, presta atenção aí, gente. Se eu tiver uma panela de água fervente em Santos, quando for 100 graus, essa panela de água líquida vai se tornar vapor. Mas se essa mesma panela tivesse sido aquecida em São Paulo, com 98 já ela seria ebulida, quer dizer, com 98 graus ela já se tornaria vapor. E se fosse em Brasília com 96 graus, em Quito com 90 graus, em La Paz com 87 graus, vocês estão percebendo que conforme vão aumentando a altitude aqui das cidades, vai diminuindo a temperatura necessária para ebulir. Quer dizer o quê? Se eu tiver uma água na panela, com menos graus aqui, 87 graus, a água vira vapor aqui em La Paz. Mas em Santos só com 100 graus. Por que isso está acontecendo? Por causa disso daqui, ó. Por causa da pressão. Lá em Santos, com uma pressão muito alta, é muito ar pressionando a água para baixo. Então ela precisa de muita força para poder evaporar. Precisa de 100 graus. Já chegando aqui no pico do Everest, com 70 graus eu já consigo fazer a água ebulir, porque a pressão aqui é pequena, é pouco ar pressionando essa água para baixo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, deixo aí meus contatos aí para vocês, tá bom? Um abraço, fique com Deus, bons estudos.